Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Todo mundo bem? Sim. É bom. Os vivos também estão bem? Eu só vi eu não vi os encarnados, mas ok. Vamos lá. Ok, tudo bem. Então tá bom. Alguém novo na casa? Bem-vindos. Tá? Bem-vindos aqui. A gente gosta muito de acolher vocês, porque todos aqui, a gente... vocês vão acabar percebendo, a gente chama aqui de casinha de vó, né? Até aquela carinha mesmo de casinha de vó. A gente chega, a gente vai fazendo amizade com as pessoas, daqui a pouco vocês vão saber o nome de todo mundo vai saber o nome de vocês, né? Todo mundo muito próximo e a gente tem aqui uma verdadeira rede de apoio. Somos todos amigos, estamos todos passando por alguma situação, quem não está, né? Mas é justamente nesse momento aqui, que está todo mundo junto, é que a gente vai juntando forças. É aqui que a gente vai buscando acolhimento, é aqui que a gente vai se sentindo acolhido, é aqui que a gente vai se sentindo fortalecido. Então, quando vocês entraram aqui pela porta, começou o tratamento de vocês. Então agora a gente vai pedir para vocês fecharem um pouco os olhinhos, deixarem lá fora todas as preocupações do dia de hoje. Pensem, tenham gratidão pelo fato de que hoje vocês acordaram. E quando vocês acordaram, vocês iniciaram um novo livro, uma nova página de história em branco. Deus ofereceu a cada um de vocês uma nova oportunidade. E ao longo de todo esse dia de hoje, vocês foram sendo assistidos, trazidos para cá, para que vocês pudessem estar aqui todos juntos hoje conosco, nesse grande momento que a espiritualidade preparou para vocês há muito tempo, porque eles já sabiam que vocês iam para cá. Então eles estavam aqui esperando, vieram acompanhando para vocês não se desviarem do caminho, vocês permanecerem firmes nos propósitos de vocês, para que vocês pudessem chegar exatamente neste momento. Esse momento onde se inicia o tratamento de vocês, onde vocês vão agora, fechando os olhos, pensar: Senhor, eu estou colocando nas Tuas mãos os meus problemas. Me auxilia, Senhor, porque eu ainda sou muito pequeno, eu não consigo resolver os meus problemas sozinho. E graças a Deus eu tenho a Ti como Pai, tenho Jesus como mestre e irmão, e toda essa espiritualidade amiga que está aqui há tanto me aguardando para começar esse tratamento. Eu deixo nas Tuas mãos o meu coração, os meus problemas. Permita, Senhor, que nesse momento eu coloque a minha cabeça no Seu colo. Traz conforto para o meu coração, Senhor. Permita que eu me sinta mais leve. Permita que a espiritualidade atue em mim para que meu corpo seja harmonizado, para que meu coração seja acalmado e para que eu saia aqui fortalecido, porque eu sei que eu preciso dessa ajuda para enfrentar os meus problemas. Por isso, nesse momento, eu ergo a Ti as minhas preces, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é o vosso reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E agora, nesse momento, a gente vai passar por uma outra fase do tratamento. A gente vai receber aqui o nosso palestrante, o Luiz, e tenham certeza que em algum momento, aquilo que ele trouxer nessa palestra vai tocar vocês. Abram seus corações para isso, porque a espiritualidade está aqui para assistir cada um de vocês nas maiores necessidades que vocês têm, tudo aquilo que vocês precisam.
Tá bom? Boa palestra para todo mundo. Valeu. Obrigado. Buenas noches. Tudo bem? Tudo bem. Viu? Você fala duas línguas. Não é? Português e buenas noches. Pessoal, mais uma vez estamos aqui. Esse é um momento muito importante, porque é um momento que todos nós reservamos para cuidar da nossa parte espiritual. Como todos sabemos, somos espírito e matéria. A matéria nos preocupa quase que a totalidade do nosso tempo, e nós ficamos preocupados com as nossas contas bancárias, ficamos preocupados com as questões familiares, com o meu emprego, com isso, com aquilo. Isso vai tomando o nosso tempo sem que a gente perceba. É importantíssimo nós termos esses pequenos minutos para cuidarmos do nosso espírito. Porque quando nós desencarnarmos, chegarmos lá no plano espiritual, ninguém vai estar falando da parte material que nós dedicamos tanto tempo aqui, né? Mas, pelo contrário, nós vamos ter que apresentar o que nós conseguimos avançar em termos de evolução espiritual, de moral. Por isso que é importante nós termos esse tempo. É suficiente? Não sei, depende de cada um, mas o ideal seria que nós tivéssemos constantemente esse tipo de busca e de procura, que é um dos fatores que nos leva ao aperfeiçoamento, ou seja, o intercâmbio, a interação com o plano espiritual. Tá? Normalmente, quando a gente vem aqui, nós falamos de um tema evangélico, né? Comentamos aqui uma passagem de Jesus e os seus ensinamentos, suas orientações. E todos nós sabemos que nem sempre é muito fácil fazer o que Jesus falava. Então, às vezes, a gente sai daqui com uma pulga na cabeça. Caramba, eu não estou fazendo aquilo, Jesus falou isso, falou aquilo, e eu ainda estou vacilando nessa questão. Normalmente, o tema aqui, então, a gente chama de um tema evangélico. Hoje eu vou tratar aqui de um tema mais light, mais perceptível para nós, né? Mais palatável, vamos dizer assim, tá? Então vamos começar dizendo o seguinte, que a doutrina espírita, ela tem 3 fundamentos básicos, ela tem 3 pilares: filosofia, religião, né? E ciência. Ciência, filosofia e religião. Esses são os 3 pilares do espiritismo. Quando eu falo de filosofia, eu estou falando de onde vim, para onde vou, o que faço aqui, o que eu sou. Estou tentando buscar explicações para nós. Por que nós estamos nesse planeta, né? Enfim, tudo que está relacionado com a nossa vida. Isso é a parte filosófica. E aí tem a parte da ciência dentro do espiritismo. O que é a parte da ciência? A ciência vai nos explicar os fenômenos mediúnicos, que muitos deles já conhecemos, não conhecemos todos, mas que é lógico, com o passar do tempo nós vamos conhecer um pouquinho mais. Mas começamos a perceber os fenômenos mediúnicos que vêm através da ciência. E por último nós temos, para completar o tripé aí, a religião. E a religião é importante? Porque é aquela que nos liga a Deus, que nos liga à espiritualidade, que faz com que nós estejamos aqui, conforme eu falei, buscando o melhor para nós em termos de evolução espiritual. Hoje eu vou falar sobre o tema que chama Na Casa do Meu Pai há muitas moradas, ou há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitas moradas na casa do meu pai é o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o próprio nome está dizendo, é o Evangelho lá de João Marcos, Lucas, Mateus e Paulo de Tarso e os nossos amigos do Novo Testamento, à luz do Espiritismo. Então,
Só que, o que Kardec teve a preocupação de fazer juntamente com a assessoria dos espíritos? Ele pegou lá só o que realmente, vamos dizer assim, importa em termos de evolução moral, de evolução espiritual. Ele não está lá discutindo se o sábado pode fazer isso, se não pode, se pode usar tal roupa, se não pode. Enfim, essas coisas que não agregam em termos de evolução moral. Tá? Esse é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo tudo isso, ele tem uma sequência, e eu não sei se vocês observaram, se vocês já se debruçaram sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma sequência lógica. Um capítulo depois do outro, e eles vão se conectando. Até o final do livro, olha, esse capítulo que eu estou falando agora, já é uma dependência do anterior, e vai servir de base para o próximo. Ou seja, existe uma sequência lógica. Kardec deixou isso muito bem arrumado. E qual que é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu até já andei falando por aqui algumas vezes. Eu não vim destruir a lei. E aí Jesus disse o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei. Ao contrário, eu vim cumpri-la. De que lei que Jesus estava falando? Estava falando do Antigo Testamento. Mas dentro do Antigo Testamento nós temos leis humanas e temos leis morais. Com certeza ele não estava se referindo às leis humanas, que eram necessárias para a sociedade como que é necessário para nós agora. Ele estava se referindo às leis morais. Então, eu não vim destruir a lei. Que lei? A lei que vale para o universo todo, não é a lei que vale apenas para o planetinha Terra. Jesus não veio destruir uma lei que é perfeita, que é a lei divina, que é a lei de Deus. Ele veio dar cumprimento. Porém, contudo, entretanto, todavia, de outra forma, com outra embalagem. Então, enquanto lá no Antigo Testamento nós tínhamos olho por olho, dente por dente, e quem com ferro fere, com ferro será ferido, aí Jesus vem e fala: olha, o amor cobre a multidão dos seus pecados. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amai aos vossos inimigos. Perdoa. Quantas vezes, Senhor? 7? Não, 70 vezes 7. Indefinidamente. E essas questões, até hoje, nós temos dificuldade. Né? Nós temos uma dificuldade de perdoar. Vamos ser sinceros. E aí, se a gente for colocar... É fácil, que nem eu falo, perdoar um pisão no pé. Né? Alguém pisou no seu pé sem querer. Desculpa, está desculpado, está perdoado. Mas se alguém tira a vida do seu filho ou de um ente querido, fica difícil. É muito difícil. Então ele vai do 8 ao 80. E não é fácil cumprir, conforme eu falei, as coisas que Jesus falou. Mas logo no capítulo seguinte, no capítulo número 2 do Evangelho, o que Jesus diz? Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é desse mundo. Eu não vim destruir a lei, portanto não fiquem preocupados. Por quê? Porque o meu reino não é deste mundo. E aí Jesus dá aí a primeira dica para nós, que depois veio a revelação através da doutrina espírita, de que nós temos diversas existências, diversas vidas. E que a nossa verdadeira pátria não é essa aqui. Não é a pátria dos encarnados. A nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Somos seres espirituais, né? Momentaneamente experimentando experiências na carne. Já fizemos isso diversas vezes. Mas nós somos seres espirituais. Portanto, o meu reino não é desse mundo, é o reino da espiritualidade. É disso que Jesus já nos falava naquela época e que passamos a entender melhor com o Espiritismo. Mas será que Jesus não é rei aqui na Terra também? Com certeza, nós não consideramos Jesus o nosso rei. E como que nós chegamos à conclusão que Jesus é o nosso rei? Por meritocracia.
Ah, como assim? Ah, nós não consideramos, por exemplo, Pelé o rei do futebol? Aí tem o rei da voz, tem o rei disso, tem o rei daquilo. Por quê? A população como um todo, né, através de mérito, através de reconhecimento, reconhece em determinada personalidade que ele é um rei de determinada atividade, determinada coisa. Então Jesus, além de ser meu reino não é deste mundo, ele é o rei do plano espiritual e também é o nosso rei enquanto estamos aqui encarnados. Então eu não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, porque no capítulo 3 ele fala o quê? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Tudo tem uma lógica. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus falou assim, ó, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo para vocês. Foi o que Jesus nos disse. E quando nós começamos a mentalizar, quando nós começamos a refletir a respeito dessa proposta de há muitas moradas na casa do meu Pai, a primeira coisa que nos surge na cabeça é que a casa do Pai é o universo. Não é isso? Aqui em São Paulo não, que aqui é tudo poluído. Mas se nós formos aí 100, 200 quilômetros de São Paulo, o céu começa a ficar claro, sem poluição, e nós começamos a ver o quê? As maravilhosas estrelas, e se você for mais longe ainda, você vai vendo cada vez mais. E quando você olha as estrelas e olha o céu e olha tudo, você vê que isso é uma verdadeira imensidão, que na verdade nós consideramos isso as moradas. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Esse é um jeito de ver a coisa. E essas moradas, elas foram feitas, elas foram elaboradas para quê? Para que nós, como espíritos, pudéssemos fazer as nossas experiências. Só que cada um dentro do seu estágio evolutivo. Então nós temos planetas muito mais etéreos, muito mais evoluídos, e temos um planeta igual da Terra, que dizem que é o mais materializado que nós temos dentro do universo. É assim que acontece. Mas é apropriado para quê esse nosso planeta? Para nós, para o nosso estágio evolutivo atual. Então essas são as moradas da casa do meu Pai. Este é o universo. Mas aí nós precisamos falar um pouquinho do universo. Será que o homem já tinha toda essa ciência do universo há milênios atrás? Não. Tudo depende de evolução. À medida em que o homem vai evoluindo, ele vai aumentando seu conhecimento e vai tendo ciência das coisas. Então, para nós termos ideia, se nós voltarmos muito tempo atrás, o homem olhava para o céu, o sol nascia ali e morria ali. E eu estou parado aqui. Aí no outro dia, o sol nascia ali, morria ali, e eu estou parado aqui. O que ele pensou? O sol gira em torno da Terra. Foi isso que ele pensou. Foi isso que o homem daquela época pensou, só olhando para o céu. Ele tinha metodologia ou aparelhos que pudessem dizer que não? Não, ele não tinha, ele só tinha aquilo. Então, para chegarmos no estágio que nós estamos hoje, nós passamos por diversas etapas. Diversas. Chegou um tempo em que alguém falou, não, a Terra é plana e tem uma cúpula em cima da Terra. Uma cúpula. E essa cúpula aí, nela nós temos luzes penduradas. Eles entendiam que eram as estrelas. E dessa cúpula aí cai água. Eles não sabiam como que era o processo da chuva. E essa cúpula é sólida e firme. Por isso que nós chamamos o céu de firmamento. Vamos olhar para o firmamento por causa disso. Porque durante muito tempo se achava que era isso. Depois, milênios na frente, a coisa desenvolveu. E aí já não era só meia cúpula como eles pensavam. Tinha uma cúpula de baixo e a cúpula de cima. E depois, mais na frente, essa cúpula era carregada por um elefante. Se vocês procurarem aí no Google, na internet, vocês vão ver que isso é um fato. E eu não estou falando de, ficou 2, 3 anos pensando nisso. Estou falando que ficaram séculos e séculos e séculos debruçados em cima disso. E aí vem alguém e fala, não, para.
a Terra é redonda. Até a pessoa não tinha essa noção. Aí um desses cientistas matemáticos, a Terra é redonda. A Terra tem rotação, ela roda em torno de si mesma, porque para nós estamos tudo parados aqui, então. Como que a gente ia imaginar que a Terra roda em torno dela mesma, que ela tem um eixo? E depois, mais na frente, um outro cientista falou, não, a Terra é o centro do universo. Então, durante milênios ficou a teoria de que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. Passou muito tempo, chegou um cara e falou, não, meu amigo, você está enganado. O Sol é o centro do universo. Não é nem no sistema solar. O Sol é o centro do universo. E passaram muitos e muitos anos e essas teorias foram acontecendo. Até que por volta de 1600, um tal de Ptolomeu inventou o quê? O telescópio. E o telescópio mudou significativamente o nosso conhecimento a respeito do universo. Porque o que nós tínhamos até então? Nós tínhamos os nossos olhos e olhávamos o céu. Olhávamos as estrelas. E quando nós olhamos para o céu, para as estrelas, tudo é chapado. Tudo é como se fosse uma fotografia. E aí o Ptolomeu veio do telescópio e falou, opa, não é do jeito que nós estamos pensando. A Lua está aqui, o outro astro está aqui, o outro está mais longe, tem um mais longe. Ou seja, passamos a ver o universo de forma tridimensional. Que parece que não, mas mudou significativamente. E aí vieram as concepções do quê? Nossa, nós temos planetas iguais ou semelhantes ao nosso. Essa coisa foi tudo evoluindo em termos de universo. E aí vem a ciência e fala assim, ó, nós temos que analisar o universo de algumas formas, tá? E aí nós voltamos e vamos pensar, mas como terá surgido o universo? Já que a gente olha para o céu e aí vê tudo isso daí, como será que surgiu o universo? Só deixando um detalhe para vocês. Hoje, a partir daquele telescópio rudimentar do Ptolomeu, nós temos alguns telescópios em órbita de última geração. Antes nós tínhamos o Hubble, agora temos um tal de James Webb, que são fantásticos. Fantásticos os telescópios. Então, agora a gente tem uma capacidade de enxergar muito mais. Com esses telescópios, nós calculamos o quê? Que existem 200 bilhões de galáxias no universo. E cada galáxia tem 200 bilhões de estrelas como o nosso Sol. E cada Sol tem os seus planetinhas ali, dando volta em volta dele. Isso é um cálculo estimado, calculado de acordo com as imagens que eles recebem desses telescópios poderosos. Só que é o seguinte, até mesmo esses telescópios têm limite. Tem alcance. Então, até onde dá para alcançar, nós chamamos de universo observável, de universo visível. Então, o que a gente consegue enxergar, por enquanto, é isso. Mais ou menos 200 bilhões aqui, mais 200 bilhões ali. Mas quem falou que isso é o fim? Nós não temos a menor ideia do limite do universo. Para nós é infinito. Vai sempre depender da potência da nossa visão. E esse universo, segundo os cientistas, ele oscila, né? E oscila quer dizer, ele contrai e expande, contrai e expande. Seria uma sequência de universo. Por outro lado, existem cientistas que falam o seguinte, não, isso aí de expandir e contrair é tudo bobagem. Isso aí não existe. Está tudo sempre como foi. Está tudo certinho do jeito que foi. Então nós temos a teoria do universo oscilante e do universo constante. Mas como surgiu o universo? Essa é uma pergunta. Porque o universo, não se esqueça, há muitas moradas na casa do meu pai. É o universo. Como surgiu esse universo? Então nós temos, ninguém sabe exatamente, mas temos teorias. Temos as teorias.
Temos a teoria da mitologia grega, que conta lá uma história que eu vou deixar para vocês fazerem a pesquisa lá no Google, lá. Teoria da mitologia grega sobre o surgimento do universo. Vocês vão lá, buscam isso daí, vocês vão ver que ele conta uma história lá, toda fantasiosa. Mas é uma teoria. Uma outra teoria que nós temos, que para nós é mais palpável, é a religiosa. E qual que é a teoria do surgimento do universo segundo as fontes religiosas? Nós encontramos isso na Gênesis, no livro A Gênesis da Bíblia. E o que diz lá que nós sabemos? Que Deus construiu tudo em 6 dias. E no 7º ele falou, chega, vou descansar. E conta todas as passagens de como ele trouxe a luz, trouxe as águas, trouxe os bichos, etc. Tudo. Está lá. Então essa é uma teoria religiosa sobre o surgimento do universo. A outra teoria é a teoria científica. Eles sabem exatamente como surgiu o universo? Não. Mas, de acordo com os estudos que eles realizaram, o universo teria surgido a partir de uma pequena bola de energia menor do que uma bolinha de ping-pong. Imagine a concentração de energia que tinha nessa bolinha. E de repente isso explodiu. E a partir daí o universo foi criado. Isso há 15 bilhões de anos atrás. Essa é a teoria da ciência, que a ciência aceita até hoje. Ninguém ainda mudou essa teoria. Ou seja, o Big Bang. Big Bang é que deu origem à criação do universo. E aí a gente vem com a teoria espírita. Como o espiritismo nos ensina como surgiu o universo. E aí, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz lá que Deus emana fluido cósmico universal de um lado e fluido espiritual do outro. Fluido espiritual é o que dá origem a todos nós como espíritos. E o fluido cósmico universal? Fluido cósmico universal é o que é utilizado para se fazer tudo que é material, desde o mais etéreo até o mais sólido. E como que é feito isso? Como que foi criado o universo? Deus não fez isso sozinho, ele tem co-criadores, ele tem espíritos de luz extremamente evoluídos que ajudam Deus constantemente na criação do universo, aglomerando, constituindo, modificando. É isso que eles fazem, porque eles têm conhecimento. Então eles vão criando o quê? Os orbes. Cria as estrelas, das estrelas vêm os planetas e por aí vai. As galáxias, tudo isso em movimento. Não é extraordinário isso aí? É extraordinário. Tudo isso em movimento e tudo isso constituindo as moradas que nós nos servimos para buscar a nossa evolução, que são as moradas na casa do Pai. Agora nós estamos todos aqui, vocês estão todos sentadinhos, quietinhos, eu estou aqui, está todo mundo equilibradinho, bonitinho. No entanto, estamos todos em movimento. A vida é movimento. Tchau. Então é assim, estamos todos em movimento. Por quê? Porque hoje em dia nós sabemos que a Lua gira em torno dela em 27 dias. O Sol gira em torno de si mesmo em 28 dias. A Terra gira em torno dela em 24 horas. A Terra, juntamente com a Lua, giram em torno do Sol em 365 dias. E o nosso sistema solar gira em torno da nossa galáxia, que é a Via Láctea, a 240 quilômetros por segundo. 240 quilômetros por segundo
Quer dizer que em 2 segundos nós já passamos do Rio de Janeiro, já estamos lá para frente, quase na Bahia, em 2 segundos. Essa é a velocidade do sistema solar em torno da galáxia. Quanto tempo demora para dar uma volta na galáxia? 240 milhões de anos. A nossa galáxia está, juntamente com Andrômeda, elas estão se atraindo. Em breve, daqui a 3 bilhões de anos, elas vão se chocar. Fiquem tranquilos, nós estaremos lá. Certo? Fiquem tranquilos. Mas está tudo em movimento e a gente não percebe. Então essas são as moradas da casa do meu Pai, que Deus fez e continua fazendo para que nós pudéssemos, através das nossas experiências, buscar o nosso aperfeiçoamento, buscar a nossa evolução. E para concluir, que já deu o nosso tempo, quando ele fala em moradas da casa do Pai, existe uma outra forma de encarar isso daí. Além da forma física, que é a forma da constituição do universo, da forma material, nós temos o quê? A forma vibratória. Então, dependendo de como cada um de nós vibra, dependendo da consciência de cada um de nós, nós somos atraídos para determinado local, para determinado mundo. Quantas vezes nós já não ouvimos falar, aquela pessoa vive no mundo dela, está sempre no mundo da lua, essas coisas, a gente já ouviu falar. Quando nós desencarnarmos, nós vamos para onde? Será que vamos para nosso lar, lá, ser recebido pelos mentores? Valeu, cara, você foi firmeza? Depende do padrão vibratório, depende da somatória do que nós fizemos, do que pensamos, falamos e fazemos. Isso vai nos levar a determinados mundos, como as colônias espirituais, como o umbral, como zonas trevosas, etc, etc e tal. Esses são mundos, esses são moradas do Pai, estão aonde? Estão aqui, ó, imantadas no planeta Terra. Porque estamos falando de encarnados e desencarnados. Então temos esses mundos dentro do nosso mundo. Essas são moradas? Também são moradas. Então nós podemos ver de duas formas. Há muitas moradas na casa do meu Pai, como sendo o universo, ou sendo essa questão de vibração, de locais feitos, apropriados à nossa vibração. Então vocês viram e perceberam que não teve bronca de Jesus, não precisou né, de Jesus pegando no nosso pé. Hoje foi mais light, a gente só está falando das casas do Pai, que Deus preparou para nós, e da lógica se vocês continuarem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os demais capítulos vocês vão ver que todos têm uma lógica, que todos seguem um critério. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom, gente. Boa noite, obrigado. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam voltar para casa aí todos abençoados, tá bom? Amém. Obrigado. Deus é grandioso demais, né, gente? Que a gente não consegue nem calcular o tamanho dessa imensidão de tudo que Ele nos trouxe para nós. E a gente é uma coisa tão pequenininha diante de tanta grandeza, mas a gente tem que lembrar que nós temos que fazer a morada do Pai dentro dos nossos corações. Essa é a nossa parte. Colocar Jesus, exemplificar Jesus. Que Deus exista dentro dos nossos corações, todos os nossos dias, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, quando a gente olha para o próximo, não é? Porque é para nós. Deus está apresentando isso e nós temos que fazer tudo isso, né? Então vamos fazer um momento especial, nós vamos cantar a nossa música e vamos conversar com Jesus. Vamos levantar, todos nós, quem quiser ficar sentado pode ficar sentado, vamos levantar as mãos
fechando os olhos neste momento, vamos fechar os olhos e vamos sentir esse banho de luz, esse banho de amor que a espiritualidade nos oferta, todas as bênçãos que são derramadas sobre cada um de nós. Que Jesus esteja presente nas nossas vidas e principalmente que Jesus more em nossos corações. E assim, de coração aberto, vamos entregar ao Cristo aquilo que nós temos de melhor. Vamos conversar com Ele de coração aberto e totalmente receptivo a todo esse cuidado e esse carinho. Estrela guia-te em minha alma, farol a brilhar na escuridão, que ilumina o meu caminho e nunca me deixa sozinho, e conforta o meu coração. É Jesus, esta luz que ilumina os dias meus, que me acolhe com carinho e nunca me deixa sozinho. É Jesus, esta luz nos dias meus. Quisera, ó Senhor, estar com vós, te falar da minha eterna gratidão, te pedir que me perdoe e aos homens abençoe, e ampare a todos meus irmãos. É Jesus, essa luz que ilumina os dias teus, que te acolhe com carinho e nunca te deixa sozinho. É Jesus, esta luz dos dias teus. É Jesus, esta luz nos dias teus. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus. Gratidão a toda a espiritualidade presente por esse momento único e tão especial. Gratidão por todas as bênçãos recebidas na noite de hoje. E que possamos, ao retornar aos nossos lares, levar junto conosco todo esse amor, todo esse carinho, iluminando os nossos lares, envolvendo cada familiar. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu peço a todos que mantenham o silêncio. Agora